E aí, meus amigos, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez para falar de Sousou no Frieren, que nesse último episódio começou o segundo teste para mago de primeira classe e também já mostrou alguns combates e mostrou o que está por vir. Então, para saber mais, vem comigo e bora lá! Então, galera, o episódio começa mostrando a Sensei, que é aquela professora do cabelão, falando com o pessoal, dando os parabéns que passaram do primeiro teste e que agora vai começar o segundo teste e que ela vai explicar o que é esse segundo teste. E ela começa a falar que basicamente é entrar numa masmorra, numa dungeon que tem atrás dela, e chegar no ponto mais baixo dela. Então descer a masmorra até o último local, que é o local da chegada. Então, se vocês conseguirem fazer isso, de acordo com ela, vocês passam. E aí ela até fala que ela é pacifista e que ela não gosta muito de combate. Embora isso seja meio estranho, porque vamos convir que vai ter que ter combate. É muito difícil, é quase impossível, na verdade, evitar o combate nessa situação. Mesmo porque tem alguma coisa lá dentro, que vocês já sabem mais ou menos o que é, e não tem como fugir do combate. Né? Tem como você evitar combate entre grupos. Isso sim é possível, porque você pode até fazer uma co-op, né? Uma cooperação entre grupos. Mas não é tão pacifista assim. E essa masmorra onde vai acontecer o teste é chamado de o Túmulo do Rei Arruinado. E é uma masmorra extremamente complicada, é conhecida por ser extremamente difícil, tanto que ela até dá uns golemzinhos num vidrinho lá, ela entrega uns golems pro pessoal, que é pra evitar que as pessoas morram. E inclusive eu falei disso em outro vídeo, que a diferença dela pro outro professor é que ela tem um pouco de bom senso, né? E ela não quer sair matando todo mundo. Tanto que ela mesma fala assim que não quer ver magos talentosos morrendo. E aí ela entrega o golem. Mas, quando ela fala dessa masmorra, um dos caras lá até questiona ela. Olha, você tá querendo reprovar todo mundo de novo, né? Não é possível. Porque você sabe que essa masmorra é extremamente difícil. E aí ela fala o seguinte. Olha só, isso tem que ser básico por um mago de primeira classe. Ai, mas ninguém nunca conseguiu. Se você quer ser um mago de primeira classe, você tem que tornar o impossível impossível. Você tem que ver, você tem que se enxergar fazendo o impossível. Porque magia é imaginação. Se você não consegue se imaginar fazendo o impossível, você pode até ser um mago muito bom, mas não é de primeira classe. Né? E essa é uma das definições. Então ela fala, é isso mesmo, e bora pro teste. E é exatamente por isso que normalmente as pessoas não passam. Porque achar alguém que realmente se imagina fazendo o impossível é bem complicado. E depois que ela fala isso, os grupos começam meio que a se organizar. E aí o Denken, que é um dos mais experientes e também um dos mais inteligentes, fala o seguinte, olha só galera, é melhor nós trabalharmos juntos, porque agora a gente não tem necessidade de lutar um com o outro mais. Então a gente pode fazer realmente um co-op, a gente pode um ajudar o outro e passar por essa masmorra com mais facilidade. Foi o pensamento dele. Mas você viu que logo teve um cara lá, que ele teve uma ideia completamente diferente. Ele falou, não, agora as coisas mudam, porque antigamente a regra era assim, um não pode morrer. Senão o grupo falha. Agora não tem mais isso. Então, pra alguém poder te usar como bode expiatório, que ele fala, tipo, te deixar pra morte pra conseguir alguma coisa, é muito mais fácil. Então ele fala que acha melhor ir sozinho. Né? Eu até gostaria de saber o que vocês acham, se você defende a ideia desse cara ou a do Denken. Eu acho a ideia do Denken melhor, mesmo porque se o grupo for muito grande, é muito difícil ter um cara pra trair. Porque se ele trair um ou outro, os outros vão olhar pra ele e falar, pera aí, cara. Não é assim. Esse tipo de traição que o cara tá falando, acho que é mais comum em grupo pequeno. Né? Que ele pode abandonar 2 ou 3 pessoas e sair sozinho. Mas um grupo de 16, 18, sei lá, é mais complicado. Isso eram 18. E aí, ele vai sozinho e depois os grupos começam a se formar. E os grupos que se formam, você pode ver que são mais ou menos os mesmos grupos da primeira fase. É porque aquilo que eu falei no outro vídeo, os personagens foram ganhando um pouco de empatia e simpatia um pelo outro. Tirando a Ubel que tá com o cara lá só pra aprender a técnica dele. Mas fora isso, as pessoas ganharam um pouco de simpatia um com o outro e os grupos foram mais ou menos parecidos. E aí foi todo mundo entrando pra masmorra lá, até que a Frieren fala, bora Ferne, vamos entrar. E a Ferne fala, tem certeza? Ela falou, olha, ninguém vai se unir, o pessoal já não vai mais se unir, já foi todo mundo, o plano do Denken não deu certo, infelizmente. E aí, eles vão entrando. E nesse momento, a professora sente, né, que aquelas duas eram boas, e fala, eu acho que eu vou com vocês. Mas ela é muito engraçada, eu acho essa professora muito engraçada, porque ela, você nem vê os braços dela normalmente, ela tá sempre, tipo, encolhida com aquele cabelão, ela parece um fantasminha ali no canto. Ela é muito engraçada, e quando ela
ela vê a Frieren e a Fern passando, ela fala, tipo, acho que entendi. Algo assim, só que ela fala com uma voz muito engraçada. Dá uma olhada. では私は君たちについていこう。 E depois o anime começa a mostrar a Frieren, a Fern e a professora andando lá no caminho delas. E aí, você já vê que a Frieren é super experiente na questão de masmorra, ela já sabe exatamente o que fazer, por onde ir, ela entende tudo. E aí a Fern fala, olha, é o esperado de uma maga tão experiente, né? Ela fala, olha, mas não era sempre assim não, tá? Eu fiquei experiente assim por causa do Himmel. E aí mostra, de novo, o passado dela com o grupo do herói. E como que era o Himmel, porque por mais que o Himmel fosse um cara muito sério no quesito de matar o Rei Demônio, de se tornar um herói, de deixar um legado, inclusive pra Frieren e também de ajudar as pessoas, ele tinha um outro lado, que era um lado aventureiro. Você viu que o cara gostava de aventura, você viu como que ele tava numa masmorra, não, vamos explorar tudo. Tanto que quando ele foi pro lugar certo, aí chegou alguém do grupo e falou assim, olha, acho que ali embaixo a gente chega no nosso objetivo. Aí ele, então pegamos o caminho errado, vamos voltar. Ele queria ir pelos outros lugares pra explorar tudo, é uma coisa de aventureiro mesmo, sabe? E eu fico pensando, principalmente se eu fosse mago, eu ia querer isso também. Pô, você ficar lutando, melhorando sua magia, testando, fazendo os ajustes nela, deve ser interessante. E ele ia explorar, pegar tesouro e tudo mais. E aí até tem uma cena muito engraçada, que eu e o Oswaldo tava falando comigo aqui também, que ele riu muito, que foi aquele momento que ele falando das aventuras e a Frieren com aquela cara de bosta, tipo... tal. Aí ali, inclusive, podemos achar muitos tesouros ou até um grimório perdido. Aí do nada ela, vamos, o que vocês estão esperando? Vamos, já se motivou na hora. E aí ela lembra disso e é por isso, inclusive, que hoje em dia ela é tão boa em lidar com masmorras e coisas do tipo. E uma outra coisa muito interessante também é esse ponto de vista do Himmel, porque ele acredita numa coisa que eu também acredito e eu acho muito importante. É que o caminho que você está seguindo tem que ser tão bom quanto o final. Não adianta você, por exemplo, entrar numa faculdade e achar que vai se matar por 4 anos e depois vai ser feliz. Porque normalmente sempre a vida vai te jogar alguma coisa pra você fazer. Então, se você acha que vai estudar a vida inteira lá na escola, se matar, abdicar tudo, depois vai pra faculdade, abdica tudo, depois vai ter uma pós, um mestrado, um doutorado, e no final você vai acabar fazendo um monte de coisa que você não quer, deixando de viver um monte de coisa e nunca vai chegar onde você tá querendo. Então, assim, a ideia dele é, o caminho tem que ser bom. Eu tenho que me divertir, eu tenho que fazer memórias maravilhosas durante todo o caminho. Eu vou salvar, ele até fala, eu vou salvar o mundo me divertindo. Eu vou estar aqui fazendo as coisas que eu quero e quando eu ver, o mundo tá salvo. Basicamente isso, eu achei bem interessante. E depois o anime corta e mostra de novo o Denken e o grupinho dele. Aí ele resmunga de novo, como todo bom velho. Ele resmunga lá que o pessoal foi idiota em não se juntar. Mas aí chega o Richter e fala uma coisa interessante. Ele fala assim, olha... pelo menos não tem nenhum idiota aqui daquele tipo que vai, sei lá, cair pra um mímico e atrasar a gente. Aí chega o Denken e fala, eu duvido que algum idiota desse tipo esteja aqui fazendo esse teste. E aí volta pra Frieren. Essa cena é muito engraçada, porque tá lá a Frieren num baú e ela querendo abrir. Aí chegou a Fern, ô Frieren, a gente usou uma magia de detecção e isso daí é um mímico. Aí ela falou assim, mas essa magia só tem 99% de precisão, então tem 1% de chance de estar errado. E eu até falei, há muito tempo atrás, em algum vídeo, há um bom tempo atrás, que um dia ia ser explicado por que ela cai nos mímicos. E é por isso, é porque eu tenho pra mim que ela tem 2 motivos pra cair no mímico. Um, porque ela acha que vale mais a pena ser pego 99 vezes por um mímico pra achar um grimório, é uma das linhas de raciocínio dela. Ou 2, ela gosta da adrenalina. Ela gosta da surpresa. Será que é? Será que não é? Pô, provavelmente ela tem uma magia que poderia quebrar, matar o mímico. Ou se fosse um baú, quebrar ele e pegar o que tem dentro. Vai, ela teria condição de fazer isso. Ela conhece magia de tudo. Mas não, ela gosta da emoção de abrir o baú. Então só pode ser isso. Aí ela vai lá, ela fala, tenho certeza que é um grimório. Aí vai, é um mímico. E agarra ela. Aí fica a Fern tentando puxar ela, que nem uma doida. E assim, a professora, eu falei que ela é muito engraçada. Olha a cara que ela fica vendo a Fern puxar a Frieren. É muito engraçado. E a professora fica tão assustada com a besteira da Frieren que ela pensa, olha só, acho que eu escolhi o grupo errado pra seguir, né? Porque depois dessa ela falou, meu Deus. Mas aí a Frieren fala uma outra coisa interessante, porque a Fern pergunta, tá, mas quando você tá sozinha, o que você faz? Porque você viveu séculos sozinha e deve ter caído em mímicos
800 mil vezes. Aí ela falou, quando isso acontece, eu ataco ele com magia por dentro e mato ele. Só que eu não gosto porque o cabelo fica todo arrepiado. Aí mostra ela com o cabelo todo cheio, com umas trancinhas. Aí a Fern, então era por isso que você parecia com o cabelo daquele jeito às vezes, né? Ou seja, ela cai direto. E sempre explode o bicho por dentro. Então tá aí a explicação do porquê que ela cai em mímicos e é só presepada dela mesma. E na cena seguinte, o anime volta pro Denken e pro grupo dele, que estão lá andando, aí eles chegam numa porta, onde provavelmente tem uma barreira mágica, e o Denken tava lá fazendo uma magia pra abrir a porta. Só que aí, as estátuas que estavam ao redor, na verdade, eram gárgulas. E aí eles começam a atacar o pessoal do grupo, e aí é uma coisa bem interessante, porque aquele grupo dele, mesmo porque alguns já lutaram juntos, eles têm uma sincronia muito boa. Você vê como que o Richter ajuda o Denken, e eles vão se ajudando no meio da batalha, e até aquela moça que entrou agora no grupo dele, que é a tal da Method, acho que nem falaram o nome dela ainda, mas esse é o nome dela. Ela também ajuda a proteger, inclusive, o Richter. E ela usa uma magia muito legal. Você pode ver que o bicho ataca ela, tipo, com um raio. Ela faz uma barreira e a própria barreira dela vai lançando uma magia por dentro da magia do bicho e acerta ele. E aí a luta vai se desenvolvendo e é até bem legal. Só que tem uma menininha que tinha lá também, uma pequenininha, que toma um raio, ali tipo um laser daqueles lançado pelo Gárgula, faz a barreira, mas voa longe e cai num lugar onde fecha uma parede e ela fica presa. E assim, aí depois a parede começa a fechar, enquanto os outros estão lutando. Aí os outros matam os gárgulas, só que ela fica presa. E o Denken tenta tirar ela lá de dentro com magia, só que não consegue, né? E aí ela tem que quebrar o golemzinho lá, que puta golem forte, hein? Segura o negócio, pega ela e sai correndo. E tira ela do perigo. Agora eu fiquei pensando o seguinte... Cara, aqui o teste pra mago não tem um limite mínimo de idade, não? Qual é, cara? Essa garota deveria ter, uns 13 anos? Olha, ela é uma chibizinha, cara. Menina desse tamanho, sei lá, tipo miniatura. Pô, tem que ter algum critério, galera. Vocês não podem colocar uma galera tão nova assim. Eu já achava a Kanye e a Lavínia novos demais. Aí veio essa menina e falei, não, qual é, cara? Olha o tamanho dessa menina, cara. A menos que ela seja, sei lá, tipo aquelas personagens de animes que são pequenininhas, mas são as senpais da parada. Pô, ela é muito nova, cara. Tem que ter um limite de idade aí, jogador. Não é possível. Mas, enfim, não tem esse limite. E aí acaba que ela é eliminada, né? Como é de se imaginar. Sim. E agora, já se aproximando do momento final, o anime volta pro grupo da Fern, da Frieren e da professora, onde a Frieren tá lá brincando com aquele monte de bugiganga que ela achou. E a professora começa a falar com a Fern e diz que ela é meio estranha, porque ela é uma pessoa extremamente talentosa e ela nunca viu uma maga com a idade da Fern tão habilidosa. Também, né, olha só, ela teve a ajuda do Reiter e da Frieren. Dois caras do grupo do herói, o pessoal lendário. Então não tinha como ela ser também diferente. Mas que ela não sente nenhuma paixão, nenhuma motivação nela pra aprender magia, pra buscar magia. E aí a Fern meio que fala assim que ela usou toda a dedicação e todo o amor dela pra se desenvolver como maga, pra ser uma maga decente pro Reiter, né? E agora ela meio que fala o seguinte: eu só tô aqui, só faço tudo isso porque eu gosto de ver a Frieren feliz. E meio que ela fica feliz junto. Então ela vê as doideiras da Frieren, caçando tesouros sem sentido, e acaba se divertindo. Então é uma jornada só pra autorrealização. Não é mesmo realmente uma busca por poder. Então é legal, porque a Fern, mesmo sendo muito poderosa, ela não está realmente buscando poder, né? É só meio que uma consequência do treino dela, e até mesmo da missão que ela tá, da jornada que ela tá indo, que acaba desenvolvendo o poder dela também. Mas é por consequência. E na parte final do anime é que começa a parte mais importante e é o desafio que eles realmente têm que superar. Porque logo de início vocês veem que tá o grupo do Virbel agora, né? O Virbel, aquele companheiro dele, e aquela outra menina. E eles estão andando e conversando e de repente a menina parece presa com a magia dele. Então nesse momento você fala, provavelmente foi a Ubel, porque ela que tem o poder dele. Então acho que todo mundo pensa que é ela. E ele, o Virbel, como um bom soldado, basicamente um militar, ele liderou o grupo muito bem. Ele foi um ótimo líder, porque a primeira coisa que ele fez falou pro cara, olha só, tapa a visão. Essa é a minha magia, eu sei como que funciona. Aí o cara fez uma magia lá que escondeu eles, aí desfez a menina que tava presa, né? Desfez a magia que tava prendendo a menina. O que foi bem inteligente da parte dele, pensou rápido. E logo depois ele já elabora um plano no meio da tensão. Ele já fala, olha, você vai atacar sei lá quem, você vai atacar sei lá quem e eu vou atacar sei lá quem. Ele já determina
o grupo, porque ele tinha visto, né? Vai lembrar isso, que ele viu quem eram os adversários. E eram eles mesmos. Era o próprio grupo dele enfrentando o grupo dele. Então ele já fez a estratégia dele na hora e parou aí, porque o combate vai ser no próximo episódio. E ao mesmo tempo, o grupo do Denken encontra uma versão, essa versão esquisita da Laufen, que é aquela menina do Kung Fu, que eu sempre falo que é do Kung Fu, né? E inclusive, a gente tem que dar o braço a torcer que ela não é tão fraca assim. Não. Porque antes disso, no outro teste, ela só mostrou ser rápida, mas não mostrou ela em combate. Mas vai, ela tem aquela técnica de velocidade que é muito útil, porque ela não precisa de barreira de nada pra esquivar. Então, tanto que vocês viram que pra vencer ela, eles tiveram que usar uma estratégia, porque eles não iam conseguir acertar ela, assim, na magia. Porque no tempo que o cara tá conjurando, ela já saiu. Mesmo se a magia for rápida, ela consegue escapar. Então, assim, eles tiveram que fazer um monte de magias, como tapar a visão dela. Você viu que o Richter levanta tipo uma montanha de pedra na frente dela, e a garota lá, a Methode, dá uma magia que fura essa pedra pra não dar tempo dela ver. Né? A pedra serviu pra esconder. Porque ela é muito rápida quando ela usa a habilidade dela, então ela é um problema. Fora também que ela realmente luta muito bem no corpo a corpo. Você viu que quando ela lutou contra ela mesma, teve uma lutinha interessante. Foi rápido, mas você viu que ela tem técnica de batalha. E também a arma dela pode aumentar o alcance e parece ter um poder destrutivo considerável. Certo? Então, assim, ela não é tão fraca, né? Ela é até decente. Mas eles conseguem matar esse clone dela. E aí o Denken fala que ele nunca viu um clone tão perfeito. Porque ele copia todas as técnicas, a mana, é tudo igual. É como se fosse exatamente a mesma pessoa. Tudo igual mesmo. E assim, é um tanto preocupante, porque, como vocês já sabem, tem pessoas muito fortes aí dentro. Né? E o Denken, inclusive, já presume que o ser, seja lá quem for que tá fazendo isso, tá pegando as memórias deles, né? Pra eles saberem as magias, saber a mana, pra saber tudo do cara, e tá fazendo uma cópia perfeita, que age e que luta exatamente como o cara, o copiado. Né? Porque tem as memórias dele, então sabe como ele luta. Então, olha que bichinho complicado. Então, nesse caso, é por isso que muita gente tem dificuldade de entrar, porque não importa o seu poder. Sempre você vai enfrentar você mesmo. Né? O que é um bocado complicado. Mas aí depois que eles venceram, eles seguiram, foram em diante, viram uma outra porta e abriram essa outra porta. E é aí que veio o maior problema. Porque quem que eles encontraram? O clone da Frieren. Aí, caramba, ferrou, né? Porque o Denken já viu. Ele já lutou com ela, ele sabe que a coisa é embaçada. E aí chegou o Richter, que viu também como que ela é embaçada, mesmo porque ela quebrou a barreira da Ciri. Falou assim, e aí, Denken, vai rolar? Tem como dar certo isso? E o Denken falou o seguinte, olha só, se não fosse um teste muito importante, eu já teria quebrado meu golem e dado o pé daqui. Porque, cara, vai ser complicado. Ou seja, o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte, cara, mesmo nós quatro, vamos ter muita dificuldade pra lidar com a Frieren sozinha. Vai ser muito complicado. E assim, vai ser complicado. Vai. Vocês acham que ele vai conseguir? Será que esse grupo dá conta da Frieren? Olha, vamos ver, porque não vai ser tão fácil. A coisa vai ser complicada. E aí, acaba nesse momento. Eles vão ter que enfrentar um clone da Frieren. Embaçou, não é verdade? E o anime acaba mais ou menos nesse ponto, porque já deixando certo com você as lutas, o que vai acontecer, e ainda tem que se destacar uma coisa, que esse ser, esse bicho que tá aí no labirinto, ele copia todo mundo que entrou na masmorra. Não é todo mundo que tá fazendo o teste. Então, entrou um professor ali. Então deve ter um clone dessa pessoa. Vocês já imaginam isso. E agora também vai mostrar outros grupos. Vocês viram que no início teve um grupo lá de uma outra menina com um cara bigodudo lá que entrou e ninguém falou nada sobre eles. Eles vão ter um momento deles também. E vai ter um pouco da Ubel com o Quatro Olhos, o Land. Então vão ter outras coisas mais, além que eu não sei se vai ser no próximo episódio, mas em breve vai ter também o desfecho desse arco aí, desse desafio que é a masmorra, que vai ser bem legal por sinal. Mas então, galera, o episódio era isso, mas como sempre, eu vou deixar um pequeno desafio aqui no final para vocês deixarem nos comentários o que vocês acham e etc. E nesse caso, porque eu sempre peço para vocês avaliarem os personagens. Nesse caso, eu também gostaria que vocês avaliassem alguns personagens, mas não precisa dar nota não. Se você quiser dar nota, pode dar. Mas só fizesse uma análise
do desempenho de alguns personagens. Eu já falei e vou falar até de novo, foi da Laufen, que foi aquela menininha lá do Kung Fu, que eu achei que ela surpreendeu, ela é até um pouquinho mais forte do que eu imaginava. Outro que continua muito bem é o Denken. Ele que tá traçando todas as estratégias, além do que foi ele que deu a ideia de juntar todo mundo. E eu acho que a ideia dele teria sido melhor, mesmo porque os clones vêm às vezes separados, não estão todos juntos, tanto que a Laufen atacou sozinha, e é muito mais fácil você bolar uma estratégia assim em grupo, né, que nem o Virbel fez. Então eu acho que ele estava certo. A única coisa que talvez que eu não daria nota máxima para ele é que ele ainda não tem umas malandragens como, por exemplo, a Frieren. Porque você vai lembrar que a Frieren, na hora que ela chegou numa porta, ela viu as estátuas e falou: aquilo é um gárgula, vamos matar eles antes que eles despertem. Ou seja, a Frieren ainda tem um nível de experiência maior do que o do Denken. Sim. Então ela ainda tá à frente dele. E ela foi muito bem, apesar de ficar caindo nos mímicos. Mas isso é meio que planejado. Embora ela não esteja levando tão a sério também. Não. Então acho que eu posso dizer que ela tá mais ou menos no mesmo nível do Denken. Enquanto o Virbel também tá indo muito bem. Porque você vê que a velocidade que ele pensa e reage em momentos de tensão é muito rápida. Ele é um cara calmo, assim, frio pra batalha. E isso é muito bom. Você vê que a menina ficou presa, ele já descobriu o que era, já deu a ordem, já dividiu o grupo, já bolou toda a estratégia. Então ele é um cara bem útil também, e ele foi muito bem avaliado. Os outros, acho que não teve nenhum que se destacou, e nem que foi mal. Mas o destaque também vai pro grupo total do Denken, que eles estão lutando muito bem juntos, né? Mesmo a Method que entrou agora no final, só entrou pra esse teste, ela já se enturmou no grupo e tá sendo muito útil. Tanto que eu gosto de ver o grupo deles lutando, porque um faz barreira pra proteger o outro ataca por dentro. Enfim, eles trabalham juntos muito bem. Então essa foi minha avaliação. O que vocês acham? Teve alguém que você não gostou do desempenho? Tirando a menininha Chibi, coitada, dá até pena que quase morreu ali. Teve mais alguém que você não gostou da conduta? Ah, também teve o cara lá que saiu sozinho. Ele eu achei meio também que... Esse vai morrer. Não sei, que a ideia dele não foi das melhores. Mas diga aí o que vocês acharam. E era isso que eu queria falar com vocês. E se vocês gostaram do vídeo, deixa um like, porque ajuda demais. Também se inscreva para não perder os próximos lançamentos, porque eu falo de Sousou no Frieren toda semana e também falo de vários outros animes. Então era isso que eu queria falar com vocês e vejo vocês no próximo vídeo.